Olá. Em algum momento aqui eu já falei sobre o efeito Dunning-Kruger de uma forma bem mais rápida, mas eu falei sobre ele, né? Então, o efeito Dunning-Kruger, ou Dunning-Kruger, como você quiser pronunciar aí, é um evento, um experimento de observação ah, de ações humanas, né? Então, este efeito, ele tem como base o estudo dos investigadores, pesquisadores da Universidade de Cornell, que é o Justin Kruger e o David Dunning. Esses dois senhores observaram que algumas pessoas, né, ou muitas pessoas, sofrem desse efeito, né, que recebeu esse nome, esse estudo recebeu esse nome exatamente por conta deles, que algumas pessoas que não têm competências em certas áreas se acham muito mais competentes, muito mais especializados do que as pessoas que realmente são especialistas nessas áreas. Né? Então, por isso, nós temos hoje diversos fatores, pessoas que querem falar sobre ciência sem ter estudado ciência, sem ter, pelo menos, se interessado pela ciência no ensino fundamental e no ensino médio. Pessoas que querem falar de história, falar e escrever sobre história, mas sem entender as metodologias de como fazer isso. Né? Essas pessoas querem falar de direitos, querem legislar sem mesmo ter passado pelo menos na frente ou na calçada de uma universidade, de uma faculdade de direito. Então, isso é um efeito. Eu conheço pessoas que querem falar de direito sem realmente entender, sem compreender nem mesmo a etimologia da palavra hermenêutica. Então é complicado, porque é necessário que tenhas também a capacidade de entender isso para que a pessoa possa fazer uma interpretação, né, que é a hermenêutica. Então, é bem complexo esse tipo de coisa. Então, assim, a gente percebe que são várias pessoas. Hoje em dia, todo mundo é muito especialista em todas as áreas. As pessoas querem ser especialistas em tudo aquilo que eles não compreendem, eles querem falar sobre isso. Então, esse é um efeito Dunning-Kruger, que é aquele cara que se acha mais engraçado do que todo mundo, que as piadas dele são melhores que todo mundo, que ele entende mais do que todo mundo, que ele sabe mais do que todo mundo está incorreto e apenas ele está certo. É porque ele sabe mais do que todo mundo, mesmo a gente visivelmente entendendo e vendo que ele não sabe o que está fazendo. E isso leva esta pessoa ao fracasso. Ele vai ter resultados indevidos, né? Vai ter ações incorretas por conta desta, vamos dizer assim, dessa superestima que essas pessoas acabam levando. Eles se dão muito mal por fazer isso, né? E isso é muito complicado. Né? Então, eu não posso deixar de falar aqui, eu não posso perder nenhum tipo de oportunidade de falar isso, mas eu acho que a pessoa que mais sofre do efeito Dunning-Kruger no Brasil realmente é o atual mandatário. Ele chorou, esperneou, gritou, berrou, bateu em mesa, cuspiu, xingou palavrões, defendendo a tal da hidroxicloroquina, e agora ele mesmo, com dois resultados positivos, depois de ter mentido diversas vezes na televisão, e mentiu mais recentemente falando que depois que tomou um comprimido, e poucos tempo depois já estava se sentindo ótimo, mentindo. E agora já disse que não recomenda, né? Pedindo para que as pessoas consultem o médico. Então, ou seja, a pessoa que deveria guiar a sociedade brasileira no momento para uma situação mais equilibrada é exatamente a pessoa que desequilibra, porque ele batia na mesa sabendo mais do que os médicos. 80% dos médicos do mundo, isso é lógico e isso é salutar, que as pessoas não podem pensar igual, né? Ninguém precisa ter o mesmo pensamento, mas se você imaginar que no âmbito de uma sociedade científica, 80% desses cientistas são é, contrários
ao uso devido aos seus efeitos e tal, e aí 20% fica e o presidente prefere ficar com esses 20%, tem alguma coisa muito errada, porque 80% de todos os pesquisadores que analisaram o processo expuseram seus efeitos, seus malefícios, mas isso não foi suficiente. Então agora ele diz aí que não recomenda mais a tal da cloroquina. Então é uma pessoa que dizia que a cloroquina, só para dar um exemplo, né? Então um outro exemplo de que foi estudado pelos pesquisadores, né, o Danny Kruger, foi o seguinte: um homem, ele se achava muito inteligente. Então ele planejou um assalto a um banco. E ele entrou no banco do jeito que ele nasceu, quando eu digo jeito, mas não foi pelado. De cara limpa, sem nenhuma máscara, sem nada. Ele entrou no banco, fez um assalto e ele... A polícia chegou lá e tal, depois descobriu, e pelas câmeras que foram... as câmeras que foram analisadas, se chegou até este senhor. E quando a polícia chegou até ele, ele se disse surpreso. Ele não acreditou como é que a polícia conseguiu identificá-lo. A polícia falou: mas você entrou no banco, isso foi relativamente fácil. Ele falou: não, eu usei um disfarce, eu passei suco de laranja no rosto e isso me tornou invisível. Né? Então ele acreditava que o suco de limão que ele passou na face era, de fato, uma fórmula que o tornava invisível e, portanto, não seria reconhecido quando fizesse o seu assalto ao banco. Lê do engano, né? Isso também é um efeito Dunning-Kruger. Então, nós temos isso aí, e isso é sério, e eu gostaria aqui de ler algumas informações que foram propostas nessa pesquisa, que é o seguinte: Dunning-Kruger propuseram que, em relação a uma determinada habilidade, as pessoas incompetentes irão, olha o que os incompetentes farão: falhar ao reconhecer a sua própria falta de habilidade, falhar em reconhecer as habilidades genuínas em outras pessoas, falhar em reconhecer a extensão de sua própria incompetência, reconhecer e admitir sua própria falta de habilidade depois que forem treinados para aquela habilidade. Ou seja, esses são os efeitos que sofrem as pessoas que são acometidas do Dunning-Kruger. Então, são pessoas que não entendem, são pessoas difíceis. Eu posso dar um exemplo aqui desse tipo de habilidade, inclusive habilidade de ser motorista. Eu sempre falo para minha filha, ela tem 1 ano que tirou carteira, e durante todo esse 1 ano eu fui o seu instrutor pós habilitação. Por quê? Porque eu sei que não é fácil. Não é fácil. As pessoas acreditam que simplesmente são motoristas porque tiram carteira, e eu falo para ela que não. A dirigir é uma habilidade, é muito mais, e é um conceito. E eu sempre digo: se você não entender o conceito de dirigir, você é uma pessoa, um sério candidato a morrer e a matar pessoas. Então, se você não entender o conceito de dirigir, você se tornará uma pessoa vítima das suas próprias incompetências. Né? Então, isso vale também. Então, essa habilidade de dirigir, dentre outros fatores, é complicado porque elas não conseguem conceber, não conseguem entender. Então é isso aí, valeu, falou, muito obrigado.